Olá, o meu nome é Tenisiara, eu trabalho na PROACE, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis da UFTM, e mais especificamente falando no Serviço de Acompanhamento Pedagógico Discente. E eu venho trazer hoje um emaranhado de dicas que eu acredito que seja bastante interessante, bastante importante para qualquer universitário. Eu gostaria, quando fui universitária, de ter recebido essas dicas e eu espero que seja de grande valor para você que está aí assistindo essa aula, porque foram muitos anos levantando esses aspectos através de experiências e observações e também de pesquisa. Então a gente traz aí hoje algumas dicas que eu espero que seja bastante válida para todos e todas. Vou fazer a apresentação aqui. Então, o que você precisa saber sobre a vida universitária? Então, a universidade é uma experiência única. É um divisor de águas que você vai passar na sua vida. Existe a vida antes e após a universidade. Não tem como você passar pela universidade e continuar sendo a mesma pessoa, com as mesmas perspectivas, com os mesmos olhares, porque a universidade, ela é um ambiente que trabalha para que você amplie os seus horizontes, amplie o seu olhar. Então você precisa entender que a universidade ela é um ambiente que você vai ter a oportunidade de transcender, de amadurecer enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto profissional. E na universidade, para que você vá para a universidade, é muito importante ter um projeto de vida. E esse projeto de vida, ele tem, a universidade, esse curso que você escolheu precisa estar alinhado a esse projeto de vida. Não tem como você simplesmente pensar que o curso superior ele está desvinculado desse projeto. Então, você precisa, antes de escolher um curso, antes de ir para a universidade, saber o que você quer para a sua vida e então escolher um curso, uma universidade que esteja alinhada a esses propósitos. O tempo que você vai passar no ensino superior, principalmente se você ainda é jovem e não trabalha, e está por conta, né, dos estudos, é um tempo muito precioso e aproveite ao máximo esse tempo, valorize, porque talvez nunca mais você tenha essa oportunidade novamente de poder se dedicar integralmente aos estudos. É um momento realmente único na vida de qualquer pessoa. Quando você ingressa na universidade, você passa por uma fase de adaptação. O ensino superior, ele não é o American Pie, conforme a gente vê nos filmes. Quando você entra na universidade, primeira semana, segunda semana, tem muitas atividades de recepção aos calouros, tem muitas atividades que você vai participar ali, tem o calor do momento, festas, talvez até o trote, que na nossa universidade não é permitido, mas você vai ver com o tempo que a universidade não é aquilo que a gente vê nos filmes. Que exige muito mais dedicação, empenho. É um lugar que você vai conhecer pessoas diferentes, que você vai conviver, vai se relacionar, porém vai exigir uma certa maturidade nesse momento. E quando você entra na universidade, você é um calouro. Enquanto calouro, você deve procurar se integrar aos veteranos, procurar conhecer os alunos, os demais colegas de outros períodos. Você precisa procurar conhecer os professores, né, fazer amizades. É um momento ali de realmente adaptação. E provavelmente nas primeiras semanas de aula você terá que se integrar a alguns grupos para fazer trabalhos. Atente-se nesse momento a quais grupos você vai se integrar. Verifique se esses colegas são colegas responsáveis, dedicados, que estão na universidade realmente para somar, que estão realmente querendo construir uma carreira na universidade, para que você não se desvirtue, não se perca, que as pessoas com quem você convive irão influenciar diretamente no seu desempenho, no seu rendimento na universidade. Então, uma outra situação é que você procura conhecer os documentos institucionais da universidade. No nosso caso aqui, na UFTM, nós podemos falar sobre o regulamento de graduação, projeto pedagógico de curso, matriz curricular, portarias que são expedidas pelo reitor ou pelas pró-reitorias, o calendário acadêmico e também, além de documentos, as notícias e os comunicados que sempre estão na página da UFTM. Então, como que nós vamos ver esses documentos que eu estou citando aqui? Eu vou sair da página que nós estamos para tentar mostrar para vocês. Só um instante. Vamos entrar.
estando na página principal do site da UFTM, www.uftm.edu.br, nós vamos entrar nessa guia Universidade, no menu Universidade, aí vem em Regulamentação, vamos em Regulamentos, isso para a gente achar o regulamento de graduação, tá? E aqui a gente vai escrever graduação. E aqui já aparece o regulamento de graduação. Ele vai direcionar para outra página. Na outra página tem esse botão para baixar o documento e você já vai ter acesso a esse documento. Voltando aqui, onde nós estávamos, nos documentos institucionais. Então, aqui, essa página, ela traz todos os documentos, os regulamentos, as resoluções, portarias, os regimentos que são relacionados às atividades da universidade. Uma outra situação assim, que é muito importante olhar são as portarias, porque essas portarias, elas, principalmente as que são expedidas pelo reitor, muitas vezes tem alguma atividade, alguma norma que é relacionada aos cursos de graduação. Então é muito importante estar atento aqui. Não são todos os documentos que são corriqueiros da vida acadêmica, mas é importante de vez em quando, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês, dar uma olhada e ver se tem algum documento aqui que é pertinente ao seu curso ou pertinente à sua vida acadêmica. O outro documento que é muito importante que você tenha conhecimento é o projeto pedagógico do seu curso. Então, você vem nesse link, cursos de graduação, técnicos e programas de pós-graduação. Então, clica nesse link e aqui nós teremos todos os cursos de graduação. Aqui também tem os programas de pós-graduação e os cursos técnicos e educação à distância. No nosso caso, que nós estamos falando dos cursos de graduação, vamos supor que você vai entrar aqui no curso de enfermagem. Clicando aqui, temos projeto pedagógico e matriz curricular. Então, aqui a gente já encontra 3 documentos que são relacionados a esse curso e que é muito importante que o aluno que esteja matriculado no curso de enfermagem tenha conhecimento. E assim, de qualquer outro curso de graduação. Seguindo esses caminhos, você vai encontrar esses documentos. Outro documento institucional que é muito importante você ter conhecimento e estar atento é o calendário acadêmico. Então, entrando aqui, calendário acadêmico do curso, nós vamos ter aqui todos os calendários que estão vigentes, que estão ativos no momento. Então, ó, calendário acadêmico de 2021, ensino de graduação. Então, aqui nós vamos encontrar esses calendários, certo? Outra situação que é importante estar atento aqui no site da universidade são as notícias. Porque às vezes tem a notícia de algum curso que vai acontecer, algum evento, algum projeto. Então, se você não está atento, você perde as oportunidades. Mesmo que não esteja nessa tela principal a notícia, vamos supor que você ficou uma semana sem olhar, 2 semanas sem olhar. Então, é importante que você venha aqui em últimas notícias, clique em acesse a lista completa e aí você vai poder ver todas as notícias que foram publicadas nos últimos tempos. E temos também aqui os comunicados. Os comunicados são extremamente importantes, porque geralmente são relacionados a editais, são oportunidades, às vezes, de você receber algum benefício, como os da assistência estudantil. Então, é importante também estar atento e também tem a lista completa aqui, clicando neste link. Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Já falamos sobre os documentos institucionais, certo? Outra situação também que, enquanto um aluno novato, ingressante na universidade, você precisa conhecer, são os serviços de apoio ao estudante que a universidade oferece. Na nossa universidade, para que você tenha conhecimento desses serviços, você pode entrar aqui, clicar em Organização Institucional, e aí você tem aqui Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis. Clicando aqui, você terá acesso a todos os setores que existem na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, na PROASSE, que é onde eu trabalho. E aqui no meu setor, Serviço de Acompanhamento Pedagógico, por exemplo, você clicando, você vai ter acesso a um resumo das atividades que nós desempenhamos e o nosso contato de e-mail e telefone. Vamos para a apresentação. Depois de passar aquele calor do momento, a empolgação do ingresso, do momento de ingresso na universidade, ela vai passar. Ela vai começar a passar, você vai começar a entrar num novo ritmo, vai começar a se adaptar, a entrar num período de adaptação. Porém, esse período de adaptação, ele é relativo.
porque alguns estudantes levam uma semana, 2, um mês para começar já a se adaptar a essa nova vida acadêmica. Mas outros, às vezes, levam o primeiro semestre, o segundo semestre, né? E não conseguem passar nessa transição aí. Mas a empolgação, ela vai acabar nessa empolgação de primeiro momento, e isso é importante você saber. E também a importância de ser sempre cortês. Quando você já for um veterano, vamos supor, já está no segundo semestre na universidade, no terceiro, no quarto, ser sempre cortês com os que estão chegando. Porque mesmo que você não tenha sido recebido como você gostaria, procure agora que você já está na universidade há mais tempo, receber os próximos como você gostaria de ser recebido. Lembrando que na UFTM é proibido o trote, e nós temos documentação que trata sobre essa temática. A universidade é um ambiente de diversidade, né, de integração, então é muito importante também você respeitar as diferenças. Também temos a questão dos movimentos que compartilham as mesmas ideologias que você. Você vai ter vários grupos que você pode participar. Ligas, DAs, DEs. Procure os grupos que você melhor se identifica para você estar integrando. Mas também não esqueça de que o seu objetivo na universidade é cursar o seu curso de graduação. Essas atividades são importantes, mas elas não podem ocupar todo o seu tempo durante esse processo. Então, o ensino superior, ele vai exigir a sua capacidade de autonomia e iniciativa. Uma coisa que você vai perceber logo assim que ingressar é que é um ambiente de muita liberdade, né? O professor, ele não te obriga a ficar dentro da sala de aula, você vai ter uma agenda de horários muito diversa, não é como no ensino fundamental e médio, que você entra às 7h30, 7 horas e sai 11h30, meio-dia, ou não tem horários fixos. Às vezes você vai ter 2 aulas de manhã, uma aula à tarde, e assim vai, se você for multiperiódico. E se for à noite também, pode ser que você tenha apenas uma aula num dia e 3 aulas no outro. Então você vai observar que a universidade, ela te dá muita liberdade. Se você está dentro da sala de aula e precisa ir ao banheiro, você apenas pode se retirar da sala e o professor não vai te cobrar por nada disso. Agora, se você não souber utilizar muito bem essa liberdade, o maior prejudicado será você. Então, o que a universidade vai exigir de você logo de cara? Organização. Então, são muitas atividades, conforme eu coloquei, são horários diferentes, né? São salas diferentes. Imagina que às vezes você tem uma aula de manhã em uma sala e à tarde em outro prédio, em outra sala. Então você precisa ter uma agenda muito bem organizada para que você não se perca em todas as atividades, em todos os horários de coisas que você terá que fazer. É muito importante você ter listas de tarefas. Essas listas de tarefas, elas vão te ajudar muito, e que essas listas estejam enquadradas em dias e horários, né? Então, tal dia eu tenho que fazer 10 coisas. Em quais horários eu vou fazer cada coisa? Então, a gente vai se organizando dessa maneira. Em outros vídeos, nós vamos fazer algumas demonstrações de como isso pode acontecer. Você precisa aproveitar, né? Então, esse momento de liberdade que você tem na universidade, porque isso é muito bom, liberdade é muito bom, mas sem perder as responsabilidades. Muito cuidado com as faltas, conforme já coloquei, né? O professor não vai te cobrar a presença, porém cabe a você se cobrar essa presença, porque as aulas serão muito importantes para o seu rendimento, para o seu aprendizado durante o período, né, que você vai estar na universidade. Se você falta às aulas, o único prejudicado é você, porque o professor, ele vai lançar lá no diário que você faltou, e no final do semestre você vai reprovar por faltas. E reprovando por faltas, o prejudicado é só você. Inclusive com relação a recebimento de auxílios financeiros, caso seja o seu caso. Porque existem restrições para alunos que recebem auxílios financeiros na universidade, que demanda não ter reprovações por falta, por exemplo. Então, questão de, conforme a gente colocou, a universidade, ela não é um American Pie. Então, você vai ter momentos, sim, de festejar, de estar com os colegas, mas talvez, e provavelmente, você terá muitos momentos que terá que estudar em finais de semana, feriados, né, dias santos. Você terá que se dedicar integralmente. Em alguns momentos, nós estamos, enquanto estudantes, um pouco mais tranquilos, e em outros, um pouco mais atarefados. E precisa haver esse entendimento de que, às vezes, é preciso esticar um pouco mais. Ter uma rotina de estudos é fundamental para que você não deixe acumular as atividades, para que você faça o que tem que ser feito quando precisa ser feito. Tudo que é urgente é porque não foi feito quando precisava ser feito.
E para isso, para que você consiga, né, estabelecer essa rotina, é muito importante desenvolver um estilo de vida que vai estimular, influenciar positivamente o seu rendimento acadêmico. Porque o seu estilo de vida vai impactar no seu rendimento, nos estudos. Imagina se você cria hábitos que não são condizentes com a vida de um estudante universitário. Tem tudo para dar errado. Com relação aos hábitos e também às amizades. Você se preocupar com quem você está se agrupando na instituição. Essas pessoas, elas se preocupam em ter uma rotina de estudos? Elas se preocupam em estar realmente aprendendo? Ou elas estão preocupadas somente com festas, faltar às aulas, preferem ficar conversando no pátio? Quais são os hábitos das pessoas que você está escolhendo conviver com você na instituição, enquanto colegas de curso, colegas de disciplinas? Outra situação muito importante é que você acompanhe as suas notas. Assim que você ingressa na universidade, você já deve procurar logo conhecer os sistemas online que nós temos aqui. Então, vamos entrar nos sistemas UFTM, né? Então, a gente tem o SISCAD. O SISCAD é o sistema que trata de toda a sua vida acadêmica. Ele registra aqui toda a sua vida acadêmica, né? Então, você precisa já procurar saber o seu usuário e senha para que você tenha acesso às suas notas e para que você possa acompanhar essas notas continuamente, assim como as faltas. É importante também lembrar que nem sempre as faltas estão computadas no tempo hábil. Então, às vezes você olha lá no sistema e fala assim, eu não tenho faltas nessa disciplina, ou você não lembra se você faltou, né, quantas faltas você teve, e quando você entra lá, às vezes tem um número menor ou não tem nada computado, porque geralmente essas faltas são lançadas no sistema apenas no final de período. Então, é importante que você tenha com você, na sua agendinha, no seu caderninho de anotações, anotadas as faltas que você teve, porque existe um percentual de faltas que é permitido, para que você não reprove na disciplina por faltas. Então, é importante sempre você estar atento a esse sistema acadêmico, né, esse SISCAD, onde você vai poder acompanhar as suas notas, verificar como você está indo em cada disciplina, né? Isso aí é contínuo. E uma outra dica que a gente deixa é faça todos os trabalhos. Primeiro porque os trabalhos são muito importantes para você realmente aprender, é um momento de aprendizado. E segundo porque nem sempre você vai sair tão bem nas avaliações. E aí os trabalhos podem te salvar, entre aspas, mas te ajudar a ter uma nota melhor para que você consiga passar na disciplina. Então, os trabalhos são uma excelente oportunidade e que você não deve deixar passar. Uma situação também que nós temos que ressaltar é que constância é melhor ou mais importante que intensidade. Como assim, né? Como constância é melhor que intensidade? Nós vemos, eu tenho visto, né? Já vi muito, já aconteceu comigo também. Eu acho que isso é uma coisa de experiência pessoal e de experiência de vivência, de observação, que muitos estudantes, eles vão deixando as coisas se acumularem. Não estudam todos os dias um pouquinho. Deixam para estudar nas vésperas das avaliações. E isso é um ponto muito negativo. Porque, primeiro que em relação à aprendizagem não é efetivo esse tipo de estudo. Esse tipo de estudo ele pode ser efetivo para que você decore algum conteúdo, memorize temporariamente algum conteúdo e às vezes até consiga fazer uma avaliação e ter bons resultados, mas você estará enganando a si mesmo e ao professor. Então, para que você tenha um aprendizado efetivo, de acordo com a neurociência, inclusive, é interessante que você estude pouco todos os dias e não muito de uma vez. Uma outra coisa que nós temos que colocar é que aprender é mais, né, vale mais do que aparecer. Porque o que adianta você passar uma noite estudando, passar 24 horas estudando, porque terá uma prova logo em seguida, tirar uma boa nota e depois de uma semana não lembrar mais nada do que você estudou? O que adianta isso para a sua vida enquanto um estudante universitário, enquanto um futuro profissional? E você vai ter uma fama de bom aluno, mas na verdade, será que você será um bom profissional? Então, a situação assim que aprender vale mais que aparecer, com certeza. Mesmo que às vezes alguém tira lá, eu tirei 6, mas eu realmente aprendi 6. Aprendi o relativo a 6. É melhor do que tirar 10 e não ter aprendido nem 3. Então, leia os textos que os professores passam antes de ir para a aula. Isso aqui é uma dica também que é super moderna. Isso chama sala de aula invertida. Muitos professores também já têm tentado essa metodologia, já têm proposto essa metodologia para os alunos, mas nem sempre
os alunos estão dispostos a esse modelo, né, de ensino. Porém, é extremamente positivo ter essa dinâmica, né? É extremamente positivo você ter esse hábito de já procurar se antever, já procurar ler os conteúdos ou pesquisar alguma coisa relativa àquilo antes de ir para a aula. Já falamos para não deixar as atividades acumularem, procure sempre estar pensando sobre tudo que você está estudando e elaborando perguntas, porque não tem como elaborar perguntas se você não pensou sobre determinada coisa. Apenas pensando a gente consegue levantar questionamentos. Então, pense e pergunte sempre, sempre elabore questões, seja para você mesmo responder, né, através de pesquisa, ou seja nas aulas, ou seja em algum momento ali com o professor. Uma coisa também que nós temos que colocar, ajude ou peça ajuda aos seus colegas de classe. Competitividade não é competição. Nós temos um modelo de ensino que estimula muito a competição. Melhor da sala, as melhores notas. Então, o nosso modelo de ensino ainda estimula muito essa classificação. Mas nós temos que entender que o ambiente universitário é um ambiente de compartilhamento de conhecimentos. Se você não sabe, você pode procurar um colega, tentar conversar com ele e esclarecer alguma dúvida sobre algum conteúdo. E vice-versa, se alguém te procurar, esteja aberto. Se você souber, ajude o seu colega. Pense sobre os conteúdos estudados em lugares inusitados. Algum conteúdo que você esteja estudando. Está andando de ônibus no translado. Procura aproveitar esse tempo para ir pensando sobre os conteúdos. Ou até ouvindo algum áudio referente àquele conteúdo, enquanto faz alguma atividade que demanda mais o trabalho físico. Coloca um fone de ouvido e vai ouvindo alguma coisa que é relacionada e vai pensando sobre isso. Antes de dormir, deitou, revisa na sua mente tudo que você estudou durante aquele dia. Então, um outro ponto que nós temos que colocar é conheça e teste estratégias de estudo que possam maximizar a sua capacidade de aprendizagem. Depois nós teremos outro vídeo também relacionado só a estratégias de aprendizagem para cada tipo de conteúdo. Nós temos várias estratégias já que podem ser testadas, não são fórmulas prontas, não são técnicas, são estratégias e que cada pessoa se adapta melhor a algumas estratégias. Então, o importante é que você procure conhecer essas estratégias e que vá testando para ver quais estratégias você melhor se adapta e melhores resultados você consegue com essas estratégias. Um hábito que todo universitário deveria ter é visitar a biblioteca, seja a biblioteca física, caso você possa, o melhor a fazer. Nós estamos no momento ainda de pandemia, as bibliotecas ainda não estão liberadas, mas tendo a oportunidade de estar em uma biblioteca física, é muito importante que você visite a biblioteca da universidade e que procure as sessões que são relacionadas ao seu curso e que tenha livros, né, relacionados a esses temas que você possa, durante o seu curso, mesmo não sendo indicado pelos professores, que você possa explorar. Então, esteja sempre visitando esse ambiente de aprendizagem que é a biblioteca. No momento, nós temos as bibliotecas virtuais, que também podem ser exploradas e que é muito importante também. Uma outra dica que é a questão do TCC, né, que geralmente os estudantes deixam o TCC para fazer no último semestre, no último período, no último ano. Não deixe o TCC para o último ano. Desde que você já esteja lá, segundo período, terceiro período, já vai observando, né, quais são os temas que você tem mais afinidade ou que você gostaria de pesquisar, né, já vai alinhando com algum professor. Se tiver a oportunidade de iniciar uma iniciação científica, já vai participando de uma iniciação científica que possa culminar no seu TCC. Não deixe para pensar sobre o TCC na última hora. Já vem caminhando, já vem reunindo material antes, já vai lendo alguns livros, alguns artigos científicos relacionados a esse tema que você pensa em fazer um TCC, porque isso vai facilitar muito esse último momento quando você chegar na fase de concretizar o seu TCC. Não se esqueça que a sua vida profissional ela já começa na universidade. Muitas vezes o estudante pensa que quando ele terminar o ensino superior é que ele vai poder já atuar enquanto um profissional. E desde o momento que nós ingressamos em um curso superior,
para uma determinada área, nós já começamos a nossa atuação profissional. Então, por exemplo, ser pontual, fazer um estágio com esmero, com dedicação, não apenas para cumprir a carga horária que é exigida pelo curso, mas para realmente aprender, para realmente ter essa experiência, né, já da parte prática do seu curso. Também a vestimenta. Por exemplo, quando você vê alguém que é da área da saúde, já começa a vestir branco porque vai frequentar o hospital, o calçado fechado porque tem algumas exigências. Se você vai fazer um curso de direito, em muitos cursos já tem exigido uma postura na hora da apresentação dos trabalhos. Isso tudo já é um exercício do profissional, é um exercício da atividade profissional. Não que fazer um curso superior seja apenas para a formação profissional, porque nós não estamos falando de um curso técnico, nós estamos falando de um curso superior. E o curso superior, ele vai além disso, né? Muito além disso. Mas durante o período que você está na universidade, você estará sendo observado. Sempre vai ter um professor que vai observar que você é um aluno pontual, dedicado, esforçado, né? Que é um aluno que já tem uma postura de profissional daquela área. E isso pode ser muito positivo para você, porque às vezes até antes de sair da universidade ou já saindo, alguma porta já possa se abrir para você. Então, aprende na teoria e coloca em prática. Valoriza o estágio. O TCC é um momento essencial para que você tenha a oportunidade de se aprofundar em um dos conteúdos e já começa a desenvolver a autonomia da pesquisa. Então você já começa a se transformar num profissional pesquisador através do seu TCC. Uma situação que acontece muito é que quando você está na universidade, a família, ela já pensa que você é um profissional da área. Muitas vezes a família já te trata como se você fosse um profissional da área. E muitas vezes até te faz perguntas como se você já pudesse responder. E às vezes você ainda está aí no segundo período, terceiro período do curso e tem muito a aprender ainda. Então é muito importante explicar para a família que sim, estou fazendo curso, mas essa parte eu ainda não domino, essa parte eu ainda não vi no curso, né? Ser humilde, ter essa postura e não tentar dar respostas que às vezes você não tem ainda. Ou correr o risco de dar respostas erradas. Então, outra dica que nós colocamos aqui é que para participar de atividades extracurriculares, eventos, programas de monitoria, programas de tutoria, cursos de curta duração. Então, a universidade ela proporciona várias oportunidades de atividades extracurriculares. Uma outra situação demonstre ao professor que você tem interesse na disciplina que ele ministra. Isso é inteligência emocional. Imagina se você estivesse dando uma aula e observasse que alguém não tem o menor interesse no que você está falando. Então, o que você precisa fazer? Preste atenção no que o professor está ministrando, está dizendo, né? Demonstre que você está ouvindo. De vez em quando, acene com a cabeça que sim, ou que não, ou que dúvida. Demonstre que você está presente efetivamente na aula. Se sobrar alguma dúvida que não pode ser explorada durante a aula, em um momento, no final da aula, ou no corredor, se você vê que há essa possibilidade, procura o professor. Professor, olha, tal situação, eu fiquei numa dúvida assim e tal. Isso não é puxar saco. Não pense que você vai ter boas notas só porque teve esse tipo de ações. Mas o professor vai ver que você está preocupado em ter um bom rendimento, em aprender o conteúdo da disciplina dele. Isso será muito positivo para você. Então, faça o seu melhor durante toda a sua jornada acadêmica sem interesses. Não é por interesses, mas você verá que os resultados aparecerão. Durante o seu percurso universitário, em algum momento, pode ser que você se sinta frustrado. Isso é normal, isso é perfeitamente normal. Em qualquer processo, em qualquer projeto que a gente vá desenvolver, nós vamos nos deparar com algumas frustrações. E na universidade não é diferente. Em algum momento talvez você vá reprovar em alguma disciplina e isso não é o fim do mundo. As reprovações, as derrotas, depende de como nós as encaramos. Então, faça das reprovações uma experiência. Volte o seu olhar para essas reprovações e procure ver onde você errou, o que você errou e o que você pode melhorar para o próximo semestre daquela disciplina. Se necessário, procure ajuda. Nós temos a ajuda pedagógica, o próprio curso tem também o apoio, né? Você pode conversar com os professores,
coordenador de curso. Então, procure ajuda se for necessário, mas não se desanime por conta de uma reprovação. Isso significa maturidade estudantil. Você vai começar a desenvolver a maturidade estudantil por meio dos tombos. Às vezes, nós vamos nos sentir, enquanto universitários, cansado, triste, impotente, e às vezes a gente pode até chorar. Eu, quando fui universitária, muitas vezes eu chorei também. Muitas vezes eu sentia que eu não conseguia aprender determinado conteúdo, que eu estava me esforçando, mesmo assim não era suficiente. Mas às vezes é porque eu não estava com a minha mente verdadeiramente aberta para aquele conteúdo. Então, em alguns momentos, nós ficamos frustrados, mas isso ainda não é motivo para desistir. Porque em algum momento também, às vezes a gente pode pensar em desistir por juntar problemas pessoais, problemas financeiros, com problemas acadêmicos. São várias coisas que podem acontecer durante o percurso acadêmico que podem nos fazer pensar em desistir. Mas antes de desistir, a gente precisa saber que a instituição ela oferece alguns recursos, como, por exemplo, o trancamento de matrícula. Porque às vezes, naquele momento, você pensa em desistir, mas às vezes o que você precisa é só de um tempo para respirar. E isso também aconteceu comigo, não no curso superior, mas em um curso técnico que eu fiz. Eu pensei em um determinado momento que eu iria desistir daquele curso e que eu não queria mais. E eu já estava terminando o curso. E me deram a oportunidade de trancar o curso. Então eu tranquei, esfriei a cabeça e 6 meses depois eu quis voltar e terminar o curso. E assim eu fiz, concluí o curso e cheguei a atuar profissionalmente durante um tempo nessa área. E foi muito importante para mim. Então, antes de pensar em desistir, tem que pensar em quais alternativas nós temos. E também, por último, talvez o curso, não seja o que a gente esperava. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo que acontece na nossa universidade e que já é relato de professores. Às vezes o aluno vai fazer engenharia de alimentos, pensando que o profissional dessa área atua como um nutricionista. E quando ele vai para o curso e começa as disciplinas e ele começa a conhecer melhor essa área, ele vê que essa não é a atuação que ele esperava. E aí é onde muitas vezes ele precisa mudar de curso, de engenharia de alimentos para o curso de nutrição, por exemplo. Então, tem momentos que a gente também precisa avaliar, se o curso era mesmo o que a gente esperava, porque às vezes por falta de conhecimento e maturidade, porque geralmente quem ingressa na universidade é muito jovem, e ainda não tem às vezes todos os aparatos para fazer essa escolha. Então é importante saber que a universidade também tem outros cursos. E às vezes antes de abandonar a universidade, você precisa pensar nessas outras alternativas. E o ensino superior, ele exigirá flexibilidade. A gente falou sobre maturidade, estudantil, e agora nós estamos falando sobre flexibilidade na vida acadêmica. Você terá vários tipos de professores, vários tipos de aulas e vários tipos de avaliações. E nem sempre tudo vai te agradar. Às vezes você não vai gostar de todas as disciplinas, por mais que seja um curso que você realmente goste e por mais que seja um curso que você realmente escolheu e gosta do curso e tem, vamos supor, 10 disciplinas que você ama e tem 2 que você odeia, mas isso vai acontecer em qualquer curso que você for fazer, em qualquer profissão. Então você vai precisar ter flexibilidade e maturidade para lidar com essas disciplinas que talvez não te agradem tanto, para que você tenha o benefício de estar numa área que você gosta tanto. Então, nem sempre você vai gostar de todas as disciplinas, nem sempre você vai se adaptar com todos os professores, nem sempre você vai se adaptar com todos os métodos de ensino e com todos os métodos de avaliação. Porque cada professor escolhe seu método avaliativo. Às vezes um mesmo professor utiliza vários métodos avaliativos. E às vezes você não vai se adaptar a algumas situações. Então, o que você precisa fazer? Ser flexível. Então, você vê, olha, tal professor utiliza tal método de ensino. Tal professor utiliza tal método avaliativo. Eu preciso me enquadrar nisso aí. Eu preciso me organizar, procurar estratégias para eu conseguir me sair bem, mesmo dentro dessa realidade. Então, para isso, você vai ter que ter inteligência emocional, procurar entender a psicologia, a metodologia, o ritmo e o nível de exigência de cada professor, principalmente desses que você tem dificuldade, para que você consiga avançar e vencer essas disciplinas, aprender essas disciplinas e se sair bem também, mesmo em um ambiente que não seja tão favorável em algum momento. Para isso, nós colocamos aqui, inteligência emocional, algo que será necessário não só na universidade, mas em toda a sua vida profissional, em toda a sua vida pessoal. Isso é habilidade,
que precisa ser desenvolvida e que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa para que você consiga atingir os seus objetivos. Por último, trago aqui 3 itens que são extremamente importantes para a vida de um universitário, que é cuidar da saúde física e mental, dormir bem, alimentar-se bem, praticar esportes, procurar ter uma vida saudável, um estilo de vida saudável. Também não se dedicar somente aos estudos, esquecendo dos amigos e da família, porque isso também é importante para a sua qualidade emocional. E também tem o espiritual, que não estamos falando de religião, estamos falando de espiritualidade, que também pode influenciar positivamente para a sua vida. Ou uma meditação, né? Um momento de reflexão que pode ser muito benéfico durante a sua jornada acadêmica. Então é isso, eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para que você tenha um bom rendimento acadêmico, uma boa jornada universitária e que possa até ajudar alguns colegas, caso seja necessário. E o meu contato está aí na tela, respondam as 5 perguntas que estão logo abaixo e a questão aberta também, para que você consiga receber a sua carga horária no certificado. Muito obrigada e até a próxima aula.